Ela não tinha nome conhecido, nenhum sobrenome registrado nos pergaminhos dos grandes, nenhum marido, filhos ou pais mencionados. Aos olhos do mundo, era apenas mais uma mulher esquecida nas margens da cidade. Mas aos olhos de Deus, ela carregava uma dor tão profunda que o céu inteiro se moveria por causa dela. Essa é a história de uma mulher que sangrou durante 12 anos. 12 longos anos. Imagina viver em um tempo em que tudo o que você é se resume à sua condição física. Imagina ser vista não como uma pessoa, mas como um problema ambulante. Essa mulher, segundo a lei mosaica, era considerada impura. Seu sangue a tornava impura. Ela não podia tocar em ninguém, não podia ser tocada, não podia entrar no templo. Não podia frequentar festas, não podia ser abraçada e, com o tempo, deixou também de ser vista. Sua vida se tornou um silêncio, um isolamento imposto pela religião, pela sociedade e pela medicina limitada de sua época. As ruas de Cafarnaum talvez conhecessem suas pegadas, mas as pessoas desviavam delas. Sua presença causava desconforto, medo, nojo. E assim, ela passou a se arrastar nas sombras, onde ninguém pudesse vê-la, onde ela mesma talvez não precisasse mais se ver. Ela era a mulher do fluxo de sangue. Era assim que a conheciam, se é que a conheciam. Seu nome havia sido engolido por sua condição, como se aquela dor fosse maior que sua identidade, como se sua história tivesse começado no dia em que o sangramento iniciou. E mais nada importasse antes disso. Mas ela lembrava quem era antes. Talvez tivesse sonhos, talvez dançasse quando era menina, talvez risse alto na cozinha de casa, talvez tivesse alguém que um dia a amou. Mas tudo isso foi ficando para trás, afogado no som constante da rejeição, do desprezo, do medo. Ela tentou esconder. No início fingia que era algo passageiro, que era só mais um incômodo. Um ciclo desregulado, um mal-estar. Mas os dias viraram semanas, as semanas, meses, e os meses se estenderam como uma estrada sem fim. Quando ela percebeu, já haviam se passado anos, e junto com o sangue, sua esperança escorria, sua alegria se esvaía, sua autoestima desmoronava, seu corpo se enfraquecia e sua alma se calava. Ela gastou tudo o que tinha, tudo, moeda por moeda. Foi entregue a médicos e curandeiros que mais a feriram do que curaram. Alguns prometiam alívio com ervas, outros faziam rituais estranhos e muitos apenas aproveitavam da sua vulnerabilidade. Quando a dor não melhorava, aumentava a culpa. Talvez fosse castigo de Deus, talvez ela merecesse. Talvez houvesse algo de errado com ela, não só no corpo, mas na alma. A cidade sabia dela, mas ninguém a conhecia de verdade. Nenhum olhar se estendia além do que era visível. Nenhum ouvido ouvia seu choro à noite. Nenhuma mão apertava a dela nos dias de solidão. E o tempo seguiu. Cada manhã era igual. Levantar com dificuldade, lavar discretamente os lençóis manchados, tentar se esconder do mundo, lutar contra o próprio reflexo. Mas havia uma coisa, uma faísca, lá no fundo, uma espécie de resistência que se recusava a morrer. Ela ainda estava viva, ainda respirava e, apesar de tudo, queria viver. Essa não é só a história de uma mulher doente, é a história de uma alma ferida, sufocada pelas estruturas do mundo. É a história de alguém que perdeu tudo, mas ainda tinha fé suficiente para acreditar em um milagre. Houve dias em que ela acreditou que fosse melhorar. Talvez quando tomou o primeiro chá amargo, oferecido por um velho homem que dizia conhecer os segredos das plantas. Ou quando uma curandeira lhe entregou um amuleto feito de couro com inscrições em aramaico, garantindo que seria sua libertação. Ou talvez quando ouviu de um rabino que se orasse com arrependimento, Deus a restauraria. Mas nada acontecia. O tempo não era seu amigo. Ao contrário, era seu inimigo mais cruel. Cada dia parecia zombar da sua fé.
Cada mês a lembrava de que sua condição era mais forte do que qualquer esperança. A mulher foi a todos os médicos, da redondeza, alguns em Cafarnaum, outros nas cidades vizinhas. Em uma ocasião, viajou durante 3 dias até Magdala, onde um médico romano recém-chegado se dizia conhecedor das técnicas de Hipócrates. Pagou caro pela consulta. Foi examinada, tocada, exposta. O homem não tinha pudor algum. Ela sentiu nojo, sentiu vergonha, mas ficou ali, porque no fundo ainda queria ser curada. A medicina daquela época era rudimentar, limitada e muitas vezes violenta. Em vez de remédio, havia dor. Em vez de empatia, havia julgamentos. A mulher já não tinha forças para discutir, nem esperanças para alimentar. Ela apenas se entregava na cada novo tratamento como quem se entrega a uma sentença, como quem diz, tenta mais essa e depois me esquece. Sua casa foi sendo desmontada pouco a pouco. Primeiro, vendeu utensílios, depois, móveis. Em pouco tempo começou a negociar joias de família, pedaços de tecido, objetos de valor. No fim, não havia mais o que vender, exceto ela mesma. E mesmo assim, ninguém a queria por perto. Era impura. Imagina o que é isso. Estar viva e não poder abraçar ninguém. Não receber um toque, um carinho, uma palavra. Não poder entrar no templo. Não poder frequentar uma celebração, não poder cozinhar para amigos, não poder sentar-se à mesa com sua própria família, não por escolha, mas por exclusão. O isolamento dela não era apenas físico, era emocional, espiritual. Era uma solidão profunda, escura, um buraco que nenhum tipo de remédio conseguia alcançar. E foi nesse lugar escuro que ela começou a perder o senso de identidade. O nome, o propósito, tudo o que restava era um corpo sangrando e um coração cansado. Mas então, algo começou a mudar. A princípio, eram apenas boatos. Pessoas falando nas esquinas, cochichando nos becos, testemunhando coisas que pareciam absurdas demais para serem verdadeiras. Um cego enxergando, um aleijado andando, um homem com a mão ressequida esticando, os dedos como se fossem novos, um endemoniado liberto, um morto ressuscitado. E em todas essas histórias, um nome surgia: Jesus. No início, ela duvidou. Já ouvira demais, já acreditara demais, já quebrara demais. Mas os relatos não paravam. Vinham de fontes diferentes. Pessoas que ela conhecia. Gente simples, honesta, emocionada. Gente que dizia ter visto com os próprios olhos. Gente que chorava ao contar. Ele cura com um toque. Ele não tem medo de leprosos. Ele fala com pecadores. Ele olha nos olhos das pessoas. Ele toca mulheres. Esse último relato tocou seu coração. Jesus tocava mulheres, não como os médicos, nem como os homens que a evitavam nas ruas. Tocava com compaixão, com respeito, com autoridade, com amor. A esperança, que ela já nem sabia que existia, começou a despertar. Era como uma criança fraca, adormecida dentro do peito, mas ainda viva. Uma fé tímida, mas insistente. E essa fé dizia: talvez ele me veja. Mas como? Como se aproximar? Como se atrever? Ela era impura. A lei era clara. Tocar alguém sendo impura era crime religioso. Poderia ser apedrejada, humilhada em público, expulsa à força. Mas o que ela ainda tinha a perder? 12 anos. Ela havia perdido tudo: dinheiro, dignidade, saúde, família, identidade. Se restava uma chance, por menor que fosse, ela agarraria. E era isso que movia o coração dela naquele momento. Não era coragem, era desespero. Mas um desespero que, milagrosamente, se convertia em esperança. Soube que Jesus estava voltando para Cafarnaum. Estava cercado por uma multidão, curava pessoas, libertava cativos, pregava com autoridade. E ela sabia: era agora ou nunca. Imagina essa cena. Uma mulher frágil,
pálida, desgastada, magra, escondida, sob um véu velho, tentando se infiltrar no meio de uma multidão que a desprezaria se soubesse quem ela era. Mas ela vai, porque dentro dela uma frase começa a crescer. Se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Essa frase vira mantra, vira combustível, vira decisão. E a mulher caminha, tropeçando, sangrando, invisível, mas determinada. O dia amanheceu como qualquer outro em Cafarnaum. O sol surgia, alaranjado e quente, banhando os telhados das casas, as ruas de pedra e os rostos apressados da multidão que se formava. Mas naquele dia, algo pairava no ar, uma expectativa diferente. O burburinho havia começado cedo. Jesus está vindo. Homens, mulheres, crianças, idosos, todos se deslocavam, ansiosos. Alguns levavam enfermos nos braços, outros apenas a fé nos olhos. Era como se toda a cidade se movesse, ao mesmo tempo convergindo para um único ponto. E lá estava ela, coberta da cabeça aos pés, quase irreconhecível, a mulher que há 12 anos sangrava, caminhava com passos tímidos entre as pessoas. Cada movimento era uma dor, cada contato, um risco. Ela se esgueirava pelas sombras, desviava de olhares, abaixava o rosto. Ela não podia ser vista, pelo menos não ainda. A cada passo o medo gritava. E se alguém te reconhecer? E se te acusarem? E se for em vão? Mas havia algo mais forte do que o medo: a fé. Uma fé desesperada, uma fé que nasce quando não há mais nada. Uma fé que pulsa mais alto que a dor. E então ela o viu. No meio da multidão, cercado por discípulos e curiosos, Jesus caminhava com serenidade. Não havia pressa em seus passos, mas propósito. Cada pessoa que se aproximava era recebida com um olhar terno, uma palavra que restaurava, um gesto que curava. Ele tocava, ele abençoava, ele sorria, ele via. Ela sentiu o coração acelerar, as mãos tremiam, o corpo fraco quase cedia, mas ela continuava. A multidão empurrava, gritava, pressionava. O caminho era estreito. Jesus se movia rapidamente, mas ela se esgueirava, se encolhia, se aproximava. Era como tentar alcançar o céu com a ponta dos dedos. E, de certa forma, era exatamente isso que ela fazia. Aquela mulher carregava algo que poucas pessoas ao redor compreendiam. Um desejo puro por restauração. Não queria reconhecimento, não queria atenção, não buscava um discurso público, nem um milagre teatral. Queria apenas ser inteira de novo. Só isso. E ela sabia que não precisava que ele a olhasse, bastava um toque. Se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Essa frase repetia em sua mente como uma canção, como um grito contido, como uma oração. Talvez você, que está ouvindo essa história agora, também tenha carregado frases assim, aquelas promessas que a gente repete para não morrer por dentro. Já viveu algo parecido? Já teve que se mover no meio da multidão, sangrando por dentro, na esperança de tocar o céu? Se sim, escreve nos comentários. Qual foi o seu momento de fé mais desesperador e corajoso? Sua história pode fortalecer alguém agora. Voltando à mulher, ela se agacha. Talvez até se ajoelhe, como quem reconhece que está diante de algo sagrado. Jesus passa bem à sua frente. O manto dele balança com o vento e com os empurrões da multidão. E é nesse instante, entre o medo e a fé, que ela estende a mão. Talvez o mundo tenha desacelerado nesse momento. Talvez o céu tenha prendido o fôlego. Talvez os anjos tenham feito silêncio, porque naquele segundo, uma mulher invisível tocava a Deus. Ela não sabia se iria conseguir.
O mundo ao redor parecia desmoronar e ao mesmo tempo parar. O corpo gritava de dor, de cansaço, de medo, mas o espírito dela, o espírito ardia de fé. Uma fé que vinha não do que ela via, mas do que ela escolhia acreditar, mesmo quando tudo dizia o contrário. A multidão continuava se comprimindo ao redor de Jesus. Ele andava, envolto por braços que se estendiam, vozes que clamavam, rostos cheios de esperança. Era como um rio de gente, e ela, pequena, ferida e anônima, era só uma gota tentando alcançar a margem da vida. Mas dentro dela havia uma força que desafiava a lógica, uma força que dizia: agora vai. Ela se abaixa ainda mais, como se sua alma se curvasse em reverência. Estende a mão. O pano das vestes de Jesus dança diante de seus dedos. Ela hesita por um milésimo de segundo. Pensa no que pode acontecer se for vista. Pensa na vergonha, no castigo, no escândalo. Mas naquele momento ela faz uma escolha. Ela escolhe acreditar mais no poder de Jesus do que no peso da sua dor. E então toca. Não foi um toque forçado, não foi agressivo. Foi um roçar suave. Uma conexão sutil entre o céu e a terra, entre a miséria humana e a glória divina. Mas foi o suficiente, porque quando fé toca graça, o impossível cede lugar ao milagre. Naquele exato instante, o sangue estancou. Ela soube, ela sentiu. Não foi uma sensação vaga, nem um alívio subjetivo. Foi uma cura imediata, concreta, irrefutável. Como se algo tivesse sido arrancado de dentro dela. Como se 12 anos de sofrimento tivessem evaporado com um sopro. Seu ventre já não doía. O calor do fluxo cessou. A sensação de esvaziamento deu lugar a uma presença restauradora. Ela ficou imóvel por um momento, ainda de joelhos, ainda escondida. Mas por dentro havia um grito silencioso. Estou curada. Mas a cena, que poderia ter passado despercebida no meio do caos, não passou. Porque Jesus, ele parou. No meio de todo aquele movimento, ele parou. E não só parou. Ele virou-se. Os discípulos se entreolharam. As pessoas se agitaram. O silêncio foi imediato, tenso. Jesus olhou ao redor com um olhar que atravessava as almas. E então ele disse: quem me tocou? Um sussurro correu pela multidão. Alguém riu nervoso. Outro resmungou. Pedro, sempre direto, respondeu: Mestre, a multidão te aperta de todos os lados. E o Senhor pergunta: quem me tocou? Mas Jesus não aceitava respostas óbvias. Ele sabia. Ele sentira virtude saindo dele. Não foi um toque qualquer, foi um toque diferente. Um toque que não pedia, mas acreditava. Um toque que não apenas estendia a mão, mas entregava o coração inteiro. A mulher, ainda ajoelhada, começou a tremer. O que havia feito? Tinha conseguido o que queria, a cura. Mas agora, toda a atenção se voltava para ela. A vergonha que ela carregara por 12 anos voltou com força. Ela sabia. Jesus saberia. Ele já sabia. E então veio o momento mais difícil, o de se revelar. Ela respirou fundo. Levantou-se devagar. A multidão abriu caminho, surpresa. O véu ainda cobria parte de seu rosto, mas seus olhos brilhavam. Não só de lágrimas, mas de fé. Ela se aproximou de Jesus cambaleante e então caiu aos pés dele. Não havia como fugir. Era ela, a impura, a rejeitada, a esquecida, a mulher do sangue. E agora era ela diante do Santo, diante do Filho de Deus. Com a voz embargada, quase sussurrando, ela contou tudo. A dor, o sangue, as tentativas de cura, a solidão e o toque. O momento em que ela ousou acreditar. Jesus a ouvia com atenção. Nenhuma interrupção, nenhuma acusação, nenhum gesto de reprovação. Apenas o silêncio reverente de quem ama sem medida. E aí, no ponto alto dessa tensão, o céu falou por meio de uma voz humana.
Jesus olhou para ela e disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Filha, aquela mulher nunca mais esqueceria essa palavra. Por anos, ela foi chamada de amaldiçoada, impura, indesejada. Mas agora, do Filho de Deus, ouvia: Filha, a cura mais profunda não foi no corpo, foi na alma. Se você já teve medo de se aproximar de Deus por causa da sua dor, do seu passado, da sua vergonha, saiba disso. Ele não te rejeita. Ele te chama de filho, de filha. Conta nos comentários qual foi o momento da sua vida em que você sentiu que Deus te viu de verdade. Vamos criar uma comunidade de testemunhos aqui. Sua história pode ser a resposta que alguém está esperando hoje. Tudo parou. A multidão, que segundos antes fervilhava como um mar agitado de vozes e empurrões, congelou. Era como se o tempo tivesse sido suspenso, como se cada átomo de poeira no ar estivesse esperando o desfecho de um momento eterno. Jesus havia parado. E quando Jesus para, o universo presta atenção. Ele olhava em volta, mas não com pressa ou irritação. Havia algo sereno, majestoso e ao mesmo tempo profundamente humano em seus olhos. Como alguém que conhece todas as dores do mundo e ainda assim escolhe amar. A mulher, que até aquele instante era só mais um vulto entre tantos, se tornava agora o centro da história. Quando Jesus perguntou: Quem me tocou? Não era porque ele não sabia, era porque ele queria que ela soubesse. Que havia sido notada, que sua fé não passara despercebida, que seu toque tinha atravessado a multidão, as leis, a vergonha e alcançado o coração dele. Essa pergunta era, na verdade, um chamado. E então, com os olhos marejados, voz trêmula e o corpo ainda em choque pela cura que acabara de sentir, ela se apresentou. Era como se dissesse: Fui eu, a que ninguém queria por perto, a que o mundo empurrou para os cantos, a que ninguém tocava, a que o tempo esqueceu. Mas eu acreditei, eu ousei e eu fui curada. O peso da confissão pairou no ar como um trovão sem som. As pessoas ao redor pareciam não saber como reagir. Alguns talvez tenham recuado por medo de impureza, outros arregalaram os olhos. Mas Jesus se moveu em compaixão. Ele a viu, de verdade. Não como um problema, não como um desafio teológico, não como uma mancha social, mas como filha. E foi então que ele disse as palavras que mudaram tudo: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Vamos parar um segundo aqui e absorver isso juntos. Ele a chamou de filha. Essa mulher que por 12 anos foi rotulada como impura, que viveu à margem da sociedade, que perdeu tudo tentando se curar, que passou pelas mãos de médicos e pelas garras da desesperança, agora era reconhecida pelo Messias como filha. Jesus não só curou seu corpo, ele devolveu sua dignidade, ele a reposicionou diante das pessoas, ele a reintegrou, ele a elevou. Ele deu a ela uma identidade nova, uma história nova. E tudo isso aconteceu porque ela ousou crer. O milagre não foi apenas físico, foi completo. Corpo, alma e espírito. A multidão, agora silenciosa, contemplava algo que nem todos conseguiam entender. Porque alguns procuravam milagres que gritassem, que explodissem como trovões. Mas aquele ali era um milagre que sussurrava redenção. E talvez seja assim com você também. Talvez seu milagre não venha em trombetas, mas num toque secreto. Talvez você esteja como essa mulher, tentando alcançar Jesus por entre a multidão dos seus próprios medos. E talvez tudo o que você precise fazer agora seja estender a mão com fé. Sabe, às vezes pensamos que precisamos da atenção de Jesus para sermos curados. Mas essa história mostra que basta crer, mesmo que em silêncio. Porque quando a fé é real, ele sente, ele para, ele responde e
Isso nos ensina algo poderoso. Jesus não está procurando performance, ele está ouvindo o coração. Se essa história está tocando você, se inscreva no canal agora mesmo. Aqui, cada vídeo é feito com muito carinho para te lembrar de que você não está sozinho, de que Deus continua fazendo milagres e que Ele se importa com você profundamente. Ative o sininho também, porque a cada nova história, a cada novo testemunho, queremos reacender sua fé. E se já sentiu algo especial nesse vídeo, comenta aqui. Eu creio no toque de Jesus. Sua declaração pública pode ser o primeiro passo de uma transformação. Filha! A palavra ecoou dentro dela como se abrisse portas que estiveram trancadas por uma eternidade. Ela não sabia se chorava ou se sorria. Tudo dentro dela era um redemoinho. Alívio, gratidão, choque, amor, reverência. Por 12 anos, ela havia sido apenas a doente, a impura, a indesejada. Agora, em apenas uma frase, Jesus não apenas a curava, mas a reconhecia como parte da família de Deus. E foi ali, diante de todos, que o milagre se revelou ainda maior do que o esperado. Porque a verdadeira cura não foi só no corpo, foi na identidade. Por 12 longos anos, aquela mulher viveu às sombras, não apenas por causa do sangue que não cessava, mas pelo peso da rejeição que isso acarretava. Cada mês, cada semana, cada dia era uma contagem de derrotas. Quando ela menstruava sem parar, segundo a lei, tornava-se impura. Não podia tocar em ninguém, não podia ser tocada. Tudo o que usava ou se assentava se tornava impuro. Ela era, aos olhos da religião, um risco e, aos olhos da sociedade, um incômodo. Você consegue imaginar o que é viver sem toque, sem abraço, sem um carinho no rosto? 12 anos sem um afago. 12 anos sem um "você é bem-vinda". 12 anos ouvindo portas se fecharem e suspiros de desprezo. 12 anos com o olhar fixo no chão, evitando cruzar os olhos dos outros. Porque vergonha, quando cravada fundo demais, ensina a alma a se esconder. Mas agora, ali, exposta diante da multidão, Jesus não a envergonhou. Ele a restaurou. Ele não disse, "Você foi curada porque me tocou", nem "vá e não faça mais isso". Ele não a chamou de mulher e pessoa ou pecadora. Ele disse, "Filha". Essa foi a maior revelação. Jesus estava ensinando algo não só para ela, mas para todos ali. A fé dela não era ilegal, era legítima. Enquanto todos viam apenas uma mulher impura, Jesus via uma filha ousada. Enquanto o mundo punia, ele honrava. Enquanto os líderes religiosos reforçavam as fronteiras entre os puros e os impuros, Jesus cruzava essa linha e derrubava os muros com uma só palavra. Ele a chamou para o centro da cena, não para expô-la, mas para libertá-la publicamente. Porque o milagre não era só entre ela e Deus. Ele precisava ser visto. A vergonha foi vivida diante de muitos. A cura também seria. A mulher estava livre, mas mais do que isso, ela agora era um testemunho vivo. A multidão que antes a evitava, agora a observava com respeito. Seus olhos já não brilhavam de repulsa, mas de espanto. A história dela agora fazia parte da história de Jesus. E quem tem sua história tocada por ele, nunca mais será o mesmo. O olhar dela mudou. O andar dela mudou, a voz dela mudou. Ela era a mesma mulher, mas com um novo espírito. A vergonha que a consumia agora dava lugar a uma coragem silenciosa. A ansiedade que sufocava agora respirava. Alívio. O medo, que sempre dizia "não vá", foi silenciado por uma fé que grita "toca". Ela agora podia voltar para casa, reencontrar amigos, tocar seus filhos, se os tivesse, voltar ao templo, caminhar pelas ruas sem esconder o rosto. Mas mais do que tudo isso, ela sabia que tinha sido vista por Deus. Isso, por si só, já era milagre suficiente.
Jesus não curava apenas para resolver um problema. Ele curava para restaurar propósitos. E talvez essa seja a mensagem para você, hoje. Deus não quer apenas te curar daquilo que dói. Ele quer te lembrar de quem você é. Ele quer te chamar de filho, filha, mesmo quando o mundo tenta te chamar de fracasso, vergonha, pecador, impuro. E sabe do que mais? Talvez Ele esteja te chamando agora mesmo. O tempo passou. A poeira das estradas da Galileia assentou. Jesus seguiu seu caminho e aquela mulher, ela voltou à vida. Mas a história dela nunca mais ficou em silêncio. O que começou com um toque se espalhou como um sussurro de esperança que atravessou séculos. Hoje, 2000 anos depois, ainda falamos dela, e não é por acaso. A mulher com fluxo de sangue, que a Bíblia nem nomeia, se tornou um símbolo eterno de fé corajosa, de uma fé que não precisa gritar para ser ouvida, que não precisa de palco, que não pede permissão, apenas toca. Ela nos ensina que o milagre não começa quando Jesus responde, mas quando a gente ousa crer. Quantas vezes na vida nos sentimos como ela, invisíveis, exaustos, quebrados por dentro e sem forças para pedir ajuda, cercados por uma multidão de dúvidas, de críticas, de julgamentos. Muitas vezes, tudo o que conseguimos fazer é nos arrastar até a borda da esperança e estender a mão. Mas esse é o segredo. A fé que se arrasta ainda é fé. A mão trêmula ainda pode tocar o céu. E quando tocamos Jesus com o coração, não com religiosidade, não com status, mas com vulnerabilidade, Ele para, Ele olha, Ele chama e Ele cura. Essa mulher nos lembra que ninguém está longe demais para ser alcançado, que não existe dor que Jesus ignore, que não existe vergonha que Ele não possa transformar em honra, que não existe história que Ele não possa reescrever com graça e verdade. Ela também nos ensina que o nosso milagre pode abençoar outros, porque cada testemunho carrega sementes de esperança. A história dela está nas Escrituras para que hoje, aqui e agora, você também se lembre. Não importa o que disseram sobre você, o que importa é o que Deus declara sobre sua vida. E Ele diz, filho, filha, a tua fé te salvou. Essa é a beleza do legado dessa mulher. Ela não teve nome registrado nos evangelhos, mas o gesto dela atravessou gerações. Porque o céu não precisa de placas de homenagem, precisa de corações dispostos a crer, mesmo sem garantias. E você? Vai crer? Vai tocar? Vai se levantar, ainda que fraco, e estender a mão da fé? Jesus continua passando. Ele continua parando. Por aqueles que têm coragem de romper barreiras para encontrá-lo. Escreve nos comentários, eu também creio. Vamos inundar essa sessão com palavras de fé. Talvez seu comentário seja a fagulha que reacende a fé de alguém que está prestes a desistir. E não vá embora sem se inscrever no canal. Aqui no Lágrimas e Vitórias, cada vídeo é feito com o coração, para que você sinta que está sendo visto, acolhido e encorajado. Clique no botão vermelho, ative o sininho e vamos continuar juntos nessa caminhada de fé, superação e milagres, porque sua história também importa. Obrigado por caminhar com a gente até aqui. Que a fé dessa mulher continue inspirando você a nunca desistir de tocar Jesus, mesmo quando tudo parecer impossível. Porque quando você toca, com fé, o céu responde.